Marcos e Luísa não eram pessoas comuns. Eles eram admirados por todos ao seu redor, não apenas por sua elegância e riqueza, mas também pela maneira como se tratavam, sempre com carinho e respeito. Suas vidas pareciam perfeitas aos olhos de quem os via de fora. Eles formavam um casal brilhante, conhecidos pela fortuna e generosidade. Sempre presentes em eventos beneficentes, Marcos e Luísa faziam questão de ajudar quem precisava, distribuindo doações e apoiando causas sociais. Para muitos, eram um exemplo de sucesso e bondade, mas uma dor profunda os assombrava: o desaparecimento de seu único filho, Leonardo. Por trás dos sorrisos e da imagem de família perfeita, havia uma ferida aberta, uma ausência que nunca cicatrizava. O silêncio da casa era preenchido apenas pela saudade e pela esperança de um reencontro. Toda noite, Luísa se agarrava a fotos antigas, revivendo memórias de Leonardo quando criança. Ela passava horas olhando para o rosto do filho, sentindo a mistura de esperança e saudade em seu coração. Cada fotografia era um lembrete do amor incondicional e da dor da distância. O casal buscou por toda parte, seguindo cada pista, por menor que fosse. Eles caminhavam por ruas movimentadas, mostravam a foto de Leonardo a estranhos, conversavam com policiais e nunca deixavam de acreditar que um dia o encontrariam. Detetives particulares foram contratados. Apelos emocionados foram feitos na televisão. Nenhuma pedra foi deixada intocada. Marcos e Luísa se tornaram conhecidos não só por sua generosidade, mas também pela incansável busca pelo filho desaparecido. Nada preenchia o vazio que a ausência de Leonardo deixou. O quarto do menino permanecia intocado, com brinquedos espalhados e lembranças de tempos felizes. Marcos, muitas vezes, sentava-se sozinho, olhando para a cadeira vazia, sentindo o peso da saudade. O mundo via o glamour, as festas luxuosas, os sorrisos para as câmeras, mas só eles conheciam o silêncio em casa, as noites longas e os momentos de solidão. A dor era invisível para quem olhava de fora, mas para Marcos e Luísa era uma presença constante. Mesmo assim, eles se recusavam a desistir. O amor por Leonardo era inquebrável. Juntos, planejavam cada nova busca, cada nova esperança. De mãos dadas, olhavam para o horizonte, certos de que um dia teriam seu filho de volta. Então, numa manhã silenciosa, uma carta chegou. Um possível avistamento de Leonardo, agora adulto, vivendo de forma simples em uma cidade distante. O envelope antigo trazia o nome deles escrito à mão. E o coração do casal disparou ao ler aquelas palavras. Marcos e Luísa sentiram seus corações acelerarem. Seria este finalmente o fim de sua busca? A esperança reacendeu em seus olhos, e juntos decidiram que fariam tudo para descobrir a verdade. O mistério do filho perdido estava prestes a ganhar um novo capítulo, e talvez um reencontro tão aguardado. Cheios de antecipação e nervosismo, Marcos e Luísa embarcaram em uma longa viagem até a pequena cidade onde seu filho agora vivia. O caminho era cercado por campos e pequenas casas, e cada quilômetro percorrido aumentava a ansiedade em seus corações. Eles se perguntavam como seria reencontrar Leonardo depois de tanto tempo afastados, e se ele teria mudado muito desde que deixara a vida confortável que conhecia. Para não serem reconhecidos, vestiram roupas simples e gastas, tentando se misturar aos moradores locais. O disfarce era essencial. Queriam observar o filho sem influenciar seu comportamento, sem que ele soubesse quem realmente eram. Caminharam pelas ruas de terra batida, atentos a cada detalhe, sentindo-se quase como estranhos em um mundo novo. O objetivo era claro: descobrir quem Leonardo havia se tornado longe da sombra da riqueza e do conforto. Eles precisavam ver com os próprios olhos se ele aprendera a valorizar as pequenas coisas e a enfrentar desafios com coragem. Logo, encontraram Leonardo em um centro comunitário, onde ele ajudava uma senhora idosa a carregar sacolas de mantimentos. A cena era simples, mas reveladora. Ali estava seu filho, dedicando tempo e esforço para ajudar quem precisava, sem esperar nada em troca. O coração de Luísa disparou ao vê-lo. Era impossível não se emocionar ao testemunhar aquele momento de generosidade. Ela sentiu uma onda de orgulho e saudade, mas sabia que precisava manter o controle. Com esforço, conteve as lágrimas e manteve a postura,
lembrando-se do papel que precisava desempenhar. Não podia revelar sua verdadeira identidade ainda. Fingindo ser um casal em dificuldades, Marcos e Luísa se aproximaram de Leonardo, pedindo ajuda como se fossem apenas mais dois desconhecidos em busca de apoio. Para surpresa deles, Leonardo os recebeu com um sorriso sincero e caloroso, convidando-os para entrar em sua casa modesta. Sua hospitalidade era genuína, e ele parecia feliz em poder ajudar. Dentro daquele lar simples, compartilharam refeições feitas com carinho e trocaram histórias sobre suas vidas. O ambiente era acolhedor, e a conversa fluía naturalmente, como se fossem velhos amigos. Enquanto observavam Leonardo, Marcos e Luísa enxergaram nele uma humildade e uma força que nunca haviam notado antes. Ele havia mudado, crescido, e agora era alguém de quem podiam se orgulhar verdadeiramente. Seus corações se encheram de orgulho e emoção, trocando olhares silenciosos que diziam mais do que 1000 palavras. Mas sabiam que aquele era apenas o começo. O verdadeiro teste de Leonardo ainda estava por vir, e eles precisavam estar preparados para tudo o que aconteceria a seguir. Leonardo tratou Marcos e Luísa como convidados de honra, apesar de sua aparência. Ele cedeu sua cama, compartilhou sua comida e orou por seu bem-estar. Ele nunca questionou o passado deles ou por que tinham tão pouco. A dificuldade havia forjado seu espírito generoso. Marcos e Luísa, observando das sombras, sentiram suas emoções crescerem. Sua riqueza parecia insignificante comparada ao caráter de Leonardo. Pela primeira vez em anos, eles se sentiram verdadeiramente em casa em sua acolhida. Nem todos enxergavam a bondade de Leonardo. Para muitos, sua generosidade era vista como fraqueza e sua humildade como motivo de desprezo. Em vez de admiração, ele recebia olhares de julgamento e indiferença. Quando os vizinhos descobriram que o casal vivia com poucos recursos, os sussurros começaram a circular pelas ruas. Comentários maldosos se espalhavam rapidamente, e até aqueles que antes cumprimentavam com simpatia passaram a evitar contato, preferindo cochichar pelas costas. A família de Ana, junto com outros parentes, não hesitou em zombar de Marcos e Luísa. Chamavam-nos de fardo, como se sua presença fosse um peso para Leonardo, ignorando todo o amor e dedicação que ele demonstrava. O preconceito se manifestava em risos abafados e olhares de superioridade. No trabalho, a situação não era diferente. O chefe de Leonardo, percebendo sua lealdade e necessidade, aproveitava-se disso, dava-lhe os serviços mais pesados e ingratos, zombando de sua dedicação e fazendo piadas cruéis diante dos colegas, como se o esforço de Leonardo fosse motivo de escárnio. Até mesmo parentes distantes que raramente apareciam, surgiram de repente, interessados não em ajudar, mas em tirar vantagem. Observavam com olhos atentos cada objeto de valor modesto, discutindo entre si sobre possíveis heranças, como se o pouco que Leonardo possuía fosse um tesouro a ser disputado. O mundo, diante da pobreza aparente daquela família, revelou seu lado mais cruel. Muitos acreditavam que eles não mereciam respeito, apenas desprezo. A indiferença e o julgamento se tornaram constantes, tornando cada dia um novo desafio. Mas, apesar de toda a hostilidade, Leonardo permaneceu firme. Ele se colocou entre seus pais e o mundo, protegendo-os dos insultos e das injustiças, mostrando coragem e amor inabaláveis. Mesmo diante de tanta amargura, Leonardo nunca permitiu que o rancor contaminasse sua essência. Continuou a agir com bondade, oferecendo ajuda a quem precisava, mantendo a serenidade mesmo nos momentos mais difíceis. Sua resiliência seria testada ao limite, mas Leonardo estava determinado a não se deixar abater. Ele sabia que, apesar de tudo, a verdadeira força vinha de dentro, e que sua dignidade não dependia da aprovação dos outros. Leonardo poderia ter se tornado amargo, mas ele virou um escudo para seus pais. Ao ser insultado, ele respondeu com dignidade, lembrando a todos que o respeito é medido pelo coração. No trabalho, ele desempenhava cada tarefa com orgulho silencioso. Alguns colegas começaram a questionar sua própria crueldade. Marcos e Luísa,
ainda disfarçados, observavam com lágrimas nos olhos. As ações de Leonardo provaram seu verdadeiro valor. Na adversidade, sua luz brilhou mais forte do que nunca. O dia da grande revelação finalmente chegou. Marcos e Luísa decidiram contar a verdade para Leonardo e toda a comunidade. Eles deixaram de lado seus disfarces, surpreendendo a todos. Com emoção, contaram a história da busca e da prova imposta a Leonardo. Leonardo ficou sem palavras, os olhos marejados. A verdade ecoou: o casal pobre era a família bilionária, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Com a verdade exposta, Marcos e Luísa fizeram um anúncio poderoso. Leonardo era o único herdeiro da fortuna. Aqueles que o trataram com bondade seriam recompensados. Os cruéis, responsabilizados. O chefe foi demitido ali mesmo. Parentes interesseiros ficaram de mãos vazias. A família bilionária estava finalmente reunida, orgulhosa dos valores de Leonardo. A verdadeira vitória era do coração. Marcos e Luísa homenagearam quem esteve ao lado de Leonardo nos dias difíceis. Amigos como Maria e João receberam agradecimentos e presentes generosos. Ana, que nunca o abandonou, foi recebida de braços abertos. A fortuna passou a servir também à comunidade, com programas de ajuda. Inspiradas pela história, as pessoas passaram a agir com mais compaixão. O maior tesouro era o amor e a lealdade que encontraram. A história de Leonardo, Marcos e Luísa virou lenda. Lembrava a todos que a verdadeira grandeza não se mede pelo dinheiro, mas pelo coração. Leonardo usou sua posição para levantar os outros e investir na comunidade. Marcos e Luísa, agora em paz, sabiam que a busca terminou da melhor forma. O mundo via a riqueza deles, mas poucos conheciam o verdadeiro valor que descobriram. No fim, a maior fortuna estava na força de um coração amoroso e leal.